Boa noite, a graça e a paz. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Quero saudar a graça e a paz do Senhor, irmã Jaísa, minha amada esposa Sheiliane, irmã Joelma Carvalho, irmã Conceição. Deus abençoe sua vida. Cada um que já está conectado, chegando aí, para juntos adorarmos ao nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós iremos fazer uma oração, vamos apresentar as nossas vidas ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos teus filhos, salvos pela tua graça, pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. E queremos, meu Deus, estar cada vez mais próximos de Ti, fazendo a Tua vontade. Usa-nos para o louvor da Tua glória mais uma vez nessa noite. Abençoa a família de cada um, Senhor, que está na nossa companhia, conectados. Pessoas que ainda irão chegar, que irão entrar nessa live, e os que irão assistir posteriormente também, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Que essa palavra venha ser transformadora para o nosso viver, santificadora, e que a nossa fé cada vez seja fortalecida e cresça a nossa confiança em Ti, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Seja bem-vinda, Lucineide, Toninha Reis, Deus abençoe. Graça e paz, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor com um cântico.
sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo, minha sogra, Socorro Belo, a melhor sogra do mundo, mãe da minha esposa, claro. Deus abençoe, irmã Alzira, irmão Nonato, Cruzinha, Deus abençoe. Seja bem-vindo, Jéssica, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor fale ao coração de cada um mais uma vez, poderosamente nessa noite, através dessa palavra. Então nós vamos abrir a palavra em Mateus capítulo 14. Nós iremos falar, como vocês estão vendo aí na descrição, sobre o Deus que anda sobre o mar. Seja bem-vindo, irmã Germana, irmão Francisco, Deus abençoe a vida de cada um de vocês também, toda a sua família, em nome de Jesus. Então iremos falar sobre o Deus que anda sobre o mar. E vocês já sabem quem é ele. Ele se chama Jesus Cristo. Então diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 ao 33. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Esse logo a seguir é depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes. E a Bíblia fala que ele fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Agora, o que nos chama a atenção de imediato é que quando ele despede as multidões, aquelas multidões que ele saciou a fome através da multiplicação dos pães e peixes, a Bíblia diz que ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E sabe por que Jesus foi orar nesse momento? João fala que esse povo, essa multidão que estava saciada, queria arrebatá-lo para o torná-lo rei. Só que nós sabemos que Jesus Cristo não veio para ser rei terreno, rei político. O reino de Jesus não é físico, não é material, não é dessa terra. O reino dele é espiritual. O reino dele é eterno. Ele veio para reinar nos nossos corações, ele veio para nos salvar dos nossos pecados. E o fato dele ter ido orar sozinho, isso nos mostra que para Cristo a glória de Deus era mais importante do que a glória dos homens. Mesmo que aquela multidão estivesse querendo arrebatá-lo rei, para fazê-lo rei, aquilo não era tão importante como Jesus está aos pés do Pai Celestial. Que você tem esse mesmo sentimento de Cristo Jesus, de que você está aqui nessa terra para glorificar a Deus, para agradar a Deus, e de que os aplausos dos céus são mais importantes do que os aplausos da terra, de que a glória de Deus é mais importante do que a glória dos homens. Mas Jesus também está aqui orando porque ele está velando pelos seus discípulos. Ele está se preparando para depois ajudá-los, para socorrê-los, porque Jesus, ele sabe que seus discípulos irão enfrentar uma grande provação, uma grande tempestade em pleno alto mar, em plena madrugada. A Bíblia diz que ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De acordo com João, os discípulos de Jesus já tinham, João capítulo 6, já navegado uns 5 a 6 quilômetros. Imagine só a demora. Porque eles começaram a navegar ao cair da tarde, de tardezinha, já escurecendo. E quando Jesus veio socorrê-los, já era por volta das 3 às 4 da manhã. Mais de 9 horas de tribulação, mais de 9 horas de sofrimento, debaixo de uma tempestade, açoitado pelas ondas,
O vento era contrário. E parecia que tudo seria tranquilo, que a sua viagem seria sossegada, porque foi o próprio Jesus quem fez com que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Quantas vezes nós também, meus queridos, nos nossos dias somos açoitados pelas ondas, as tempestades, pelas provações, e nem sempre essas pressões, essas intempéries, esses maus tempos são consequências de pecados, mas o próprio Jesus é quem nos faz passar por essas tempestades. Como ele fez aqui, a Bíblia diz que foi Jesus quem fez com que os seus discípulos entrassem no barco. Ele compeliu, como que de maneira forçosa, ele forçou a barra para que eles entrassem e fossem para o outro lado. E às vezes Jesus também, nos nossos dias, ele nos colocará em meio às provações. Ele fará com que nós enfrentemos tempestades, circunstâncias difíceis, circunstâncias terríveis, tempestades essas hoje que pode ser uma enfermidade, como essa do coronavírus, como essa pandemia que nós estamos enfrentando. Pode ser um acidente, pode ser um desemprego, pode ser uma crise existencial, uma crise familiar, uma separação, um imprevisto que acontecerá e que às vezes você poderá pensar, será que Deus realmente está comigo agora? Mas saiba que essas tempestades que Deus nos permite enfrentar, diz a Bíblia, não são para nos destruir, mas para nos fortalecer. Deus ele não nos prova para nos reprovar, mas para nos aprovar, para nos amadurecer. As provações de Deus são para nos santificar. Bem-aventurado aquele que suporta a provação, ele vai receber a coroa da vida, diz Tiago 1,12. Bem-aventurados são vocês quando passarem pelas várias provações, diz Tiago. Então, nós devemos nos alegrar em meus provações, pelo fato de Deus estar tratando o nosso caráter, de Deus estar trabalhando na nossa vida, para que nós aprendamos a cada dia mais depender mais dEle, a nos humilhar na sua presença, a reconhecer que nós somos finitos, que nós somos frágeis, que nós somos fracos, impotentes, como nós sempre temos pregado aqui, a palavra de Deus, mostrando que tudo isso que está acontecendo é para que nós confiemos que quem está no controle é Ele da situação e vivamos cada vez mais na dependência do Senhor. Jesus despediu as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E aqui ele já estava também orando pelos seus discípulos, preparando para socorrê-los e orando por eles para que eles não se desanimassem, não desfalecessem completamente. A Bíblia diz que ao cair da tarde lá estava ele só. E Marcos diz que Jesus Cristo estava vendo o que estava acontecendo com seus discípulos. Apesar da distância de 5 quilômetros, porque não é tão perto, né? 5 quilômetros, 6. Como é que Jesus estava vendo? Não tem condição de uma pessoa ver, né, outro 5 quilômetros depois. A não ser que seja assim pelo celular, como vocês estão me vendo agora na nossa tecnologia. Mas na época não tinha essa tecnologia. Jesus estava vendo os seus discípulos sofrendo em pleno alto mar. Sabe por quê? Porque Ele é Deus onipresente, onisciente, onipotente. Amém? Ele é o Deus que presencia tudo. Ele é o Deus que sabe tudo. Assim como Ele te vê hoje. Assim como Ele está vendo o teu sofrimento. Assim como Ele está vendo as tempestades que você está enfrentando. As crises que nós estamos enfrentando. Ele está sabendo o que cada família está enfrentando. Hoje mesmo, agora há pouco, fiquei sabendo de que houve um acidente, né? Um avião caiu no Ceará. E acho que 4 pessoas morreram, mas se não estou enganado, teve um médico que escapou, mas está bem grave a situação dele. Até estavam pedindo oração aqui no grupo, porque ele é de uma família bem próxima da nossa. Um médico lá, se eu não me engano, de Picos, ou do Buriti Grande, não sei onde é que ele exatamente mora, mas é de uma família próxima. Então, às vezes, essas coisas acontecem, acidentes, um avião cai, são tempestades,
São crises que nós temos que enfrentar e permitidas por Deus. Mas não para nos destruir, não para nos esmagar, mas para fortalecer as musculaturas da nossa alma. Para que nós aprendamos cada vez mais a depender do nosso Senhor. E Jesus Cristo está vendo. Assim como ele estava vendo os seus discípulos certamente aterrorizados, assustados, em pleno alto mar, Jesus estava vendo. Jesus vê a nossa aflição, ele vê o nosso choro, ele vê as nossas lágrimas, ele vê os nossos gritos de desespero. Ele está vendo. E ele sabe o que nós estamos enfrentando, não só por onisciência, por saber de tudo, mas por experiência. Ele experimentou o que é sofrer, o que é sentir dor, ele foi um homem de dores. Ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser decepcionado, ele sabe o que é ser humilhado, ele sabe o que é ser esbufeteado, ele sabe o que é ser cuspido, ele sabe o que é ser desamparado, ele sabe o que é ser escarnecido, ele sabe o que é, na linguagem de hoje, sofrer bullying. Jesus sabe de tudo, porque chamaram ele até de Beelzebul, e ele sentiu as dores de cruz. Mas tudo isso, amados irmãos, foi para que ele pudesse hoje nos socorrer, porque ele sabe o que você está enfrentando, as suas aflições, as suas dores, e conforme o escritor aos Hebreus diz, ele pode, como um sumo sacerdote perfeito, muito bem nos socorrer. Ele pode, nos ajudar nesses momentos de dores, porque ele sabe do que nós estamos precisando, do que nós estamos passando, assim como ele sabia o que seus discípulos estavam enfrentando. Mas como nós sabemos, pela palavra de Deus, nem sempre ele vem, no momento em que nós estamos aguardando ele, na hora que nós estamos querendo. Às vezes ele permite que essas circunstâncias terríveis nos assolem, que esses vendavais nos assolem, que nós sejamos açoitados pelas ondas, como quando ele estava no barco com seus discípulos, que o barco quase naufragava, o barco estava quase afundando, e Jesus estava lá. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, sossegado. De repente os discípulos começaram a gritar: mestre, não te importa que pereçamos? Agora imagine o desespero dos discípulos aqui, porque Jesus não está no barco. Naquela circunstância, naquele outro episódio bíblico, em Marcos 4, Jesus estava no barco, mas agora Jesus não está no barco. Os seus discípulos estão sozinhos no barco. Assim como nós muitas vezes achamos que estamos sozinhos, porque aparentemente Jesus não está no barco, e mais ainda o medo nos assola, mais ainda o pavor nos toma de conta de nós, porque parece que Jesus não vai nos socorrer, parece que Jesus nunca vem nos ajudar, parece que Jesus não vai pôr fim a essa tempestade nunca. Mas, meus queridos, a Bíblia diz no versículo 25 que na quarta vigília da noite, aleluia, era alta madrugada, era por volta das 3 às 4 horas da manhã, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Glória a Deus. Esse é o nosso Cristo amado, que vem para nos socorrer quando tudo parece estar perdido, quando tudo parece que é o fim, parece que as portas estão fechadas, parece que não há mais saída, parece que o barco vai afundar, parece que a doença vai esmagar, parece que não vai vir o médico certo, parece que a fila de espera não vai acabar nunca, parece que essa porta nunca vai abrir. Jesus chega para nos socorrer, para nos ajudar, como ele fez aqui, e às vezes ele vem de uma maneira inesperada, de um modo que nós não estamos nem imaginando ele chegará, como certamente os discípulos não imaginaram nunca que Jesus Cristo viesse socorrê-los andando por sobre o mar. Isso de madrugada, na quarta vigília da noite. Lembre-se que os romanos contavam a noite completa e dividiam em 4 vigílias. Das 6 da tarde até as 9 da noite, primeira vigília. Das 9 da noite até a meia-noite, segunda vigília. De meia-noite até as 3 da manhã, terceira vigília. E das 3 da manhã até as 6 da manhã, a quarta vigília. A Bíblia diz que Jesus veio na quarta vigília, ao encontro dos seus discípulos, em plena madrugada, por volta ali das 3h30, 4 da manhã.
Os discípulos já estavam morrendo, cansados, tentando remar contra a maré. Eles saíram à noitinha, escurecendo, e já é mais de 3 horas, e eles não chegaram do outro lado. E eles estão certamente desesperados, estão aflitos, porque a Bíblia diz que o barco já está longe, uma boa distância da terra, por volta de cerca de 5 a 6 quilômetros, João fala. E eles estão açoitados pelas ondas, porque o vento lhe era contrário, mas não conseguem chegar do outro lado, mesmo muitos deles sendo experientes na área da pesca, porque às vezes há tempestades que fogem do nosso controle, que nós não sabemos como resolver, como por exemplo essa pandemia. Vocês veem que os cientistas, os infectologistas, os médicos estão quebrando cabeça para criar uma vacina e não estão conseguindo, porque nem sempre nós manteremos o controle da situação. Mas quando nós perdermos o total controle da situação, meus queridos, nós precisamos acreditar que existe um Deus que está no controle nos céus, na terra, e está no controle no mar de todas as coisas. Ele se chama Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Ele está no controle de todas as coisas, inclusive nos mínimos detalhes da nossa vida. E no momento que nós menos imaginar, até de maneira inesperada, ele chegará, mesmo que seja na 4ª vigília da noite, mesmo que tenha que andar por sobre o mar. Andar por sobre o mar. E por que ele anda por sobre o mar? Porque ele é Deus. Porque ele é o criador do mar, e quem criou o mar controla o mar. Ele está no controle do mar. E aquilo que estava afligindo os seus discípulos, que era o mar, as tempestades, açoitados pelas ondas, pelo fato de Jesus estar andando por sobre o mar, ele está dizendo em outras palavras para os seus discípulos: olha, aquilo que os aflige, aquilo que os atormenta, essa tempestade está literalmente debaixo dos meus pés, porque maior do que o mar, mais poderoso do que o mar sou eu é que estou no controle do mar, o mar está literalmente debaixo dos meus pés. Todos os nossos problemas, todas as tempestades, todas as nossas crises, tudo aquilo que nos afronta, estão debaixo dos pés do soberano, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, daquele que é maior do que o universo. Aleluia! Tudo está debaixo dos pés, no controle do Senhor. Glória seja dada ao seu nome. Louvado seja o seu nome. E ele vem andando por sobre o mar. A ciência não explica isso, mas a Bíblia mostra que o nosso Deus é o Deus de milagres, é o Deus sobrenatural, é o Deus que abre o mar, é o Deus que anda sobre o mar, é o Deus que dá ordem ao mar. Se o mar estiver furioso, ele tem que se acalmar debaixo da ordem potente das palavras de Cristo, porque Ele é o Criador, Ele é o sustentador, e Ele é quem manda na natureza. A natureza tem que obedecer, o vento tem que obedecer a Jesus, o mar tem que obedecer a Jesus, os animais têm que obedecer a Jesus, as estrelas Ele chama e elas vêm, porque Ele manda na natureza, e Ele governa os anjos e os seres humanos também. Todos estão sob o seu controle, inclusive o mar. Quem já foi no mar sabe, né, que a gente não consegue andar nem debaixo das águas, pisando, né, na areia. A onda vem, vai, volta e volta nos levar. E a gente, se não tomar cuidado, a gente morre afogado mesmo. Mas imagine andar num mar revolto, num mar agitado. Só Deus, aleluia. Jesus Cristo estava andando numa estrada por cima do mar. Isso para socorrer os seus discípulos. Porque o que é que Jesus não fará para nos socorrer, para nos ajudar? O que é que Ele não é capaz de fazer? O que é que Deus não é capaz de fazer para nos ajudar? A Bíblia diz, meus queridos, em Romanos 8, versículo 31 e 32, que aquele que não poupou o seu único filho, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Deus, para nos socorrer, Ele entrega o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele nos ama. É por isso que a Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Não se preocupe, meu irmão. Não se preocupe, minha irmã, que na hora que você mais necessitar, mais você precisar, Jesus chegará junto. Ele não desampara os seus filhos. Ele está permitindo que você passe por esse vale da sombra da morte, mas Ele jamais te deixará sozinho, porque Ele prometeu: eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Aleluia. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, no versículo 26, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram: é um fantasma. Eles já estão com medo das ondas, do vento forte. Eles já estão cansados, sobrecarregados de tanto remar e não chegar a lugar nenhum. Já é mais de 3 da manhã, estão aflitos, exaustos, e de repente vem um homem de branco andando por sobre o mar. E eles começaram a ficar mais ainda desesperados. Nós, amados irmãos, nós somos humanos, nós sentimos medo. Mas muitas vezes o medo toma de conta do nosso coração, às vezes porque nós não discernimos de fato quem é Jesus. Quando Jesus verdadeiramente está próximo de nós. Porque a Bíblia diz no versículo 27, mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, tenha um bom ânimo, sou eu, não tem mais, não tenham medo. Sabe o que é que tirará todo o medo do nosso coração, todo o pavor? É a certeza da presença do Senhor. Quanto mais convictos da presença do Senhor nós estivermos, de que Ele está conosco, menos medo habitará no nosso coração. Primeiramente, Jesus, Ele diz: coragem, tenham ânimo. A sua palavra poderosa, ela nos anima. A sua palavra, ela nos restaura, ela nos consola, ela nos encoraja. É por isso que nós não podemos viver sem nos alimentarmos da palavra de Deus. Você nessa noite está sendo encorajado, você está sendo animado pela palavra do Senhor, que diz para você: coragem, tenha bom ânimo. E Jesus diz: sou eu. Ele usa a palavra aqui no grego egoemi, aquela mesma expressão que Deus usou para Moisés lá no Antigo Testamento. Eu sou. Jesus é o mesmo Deus no Antigo Testamento. Eu sou. A certeza da presença de Deus lança fora todo medo. A certeza da presença do eu sou. O eu sou está comigo. Moisés estava com medo de enfrentar Faraó no Egito, mas quando Deus falou: eu sou o que sou, estará com você, Moisés, ele foi. Então, quando a gente tem a certeza de que o eu sou está conosco, o pânico vai embora, o medo vai embora, a gente dorme tranquilo, a gente dorme em paz, em segurança, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. Eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Aleluia. Coragem, sou eu, não tenho medo. É isso que Jesus está dizendo para você. Pelo menos umas 365 vezes na Bíblia há esse mandamento: não tem mais, não tenho medo. Se é 365 dias, é uma promessa de Deus, é um não tem mais para cada dia do ano. O cristão é proibido viver medroso, assombrado, porque ele tem um Deus que é todo poderoso, que está com ele, que o auxilia, que o ajuda, que anda por sobre o mar, que pode tudo, fazer até o impossível acontecer, que traz à existência o que não existe. Ele criou o mar, Ele governa o mar, Ele criou a natureza, Ele governa a natureza, Ele nos criou
e Ele cuida de nós, os seus filhos. Nós estamos nas suas mãos, nós estamos seguros nas suas mãos. É por isso que nós não devemos temer o mal, é por isso que nós não devemos temer Satanás, é por isso que nós não devemos temer as enfermidades. Nós devemos confiar que o nosso Senhor está conosco todos os dias. Sou eu, coragem, tenho ânimo, eu estou convosco. Essa pandemia vai passar, essa tempestade vai cessar. Amém, meus irmãos? Então Pedro disse, no versículo 28, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse no versículo 29, venha. E a Bíblia diz que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Sabe por que Pedro andou por sobre as águas? Porque ele confiou na palavra de Jesus, porque ele confiou no Senhor Jesus. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Mesmo andar por sobre as águas, como aconteceu aqui. Pedro andou por sobre as águas. Porque para quem crê em Jesus, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. O que é que você acha que é impossível? Para Deus é possível. Creia. Creia e confie em Jesus. Obedeça a sua palavra. Se Ele deu uma ordem, obedeça. Obedeça. Quando Ele disse para Pedro, lance a rede no lugar mais fundo do mar. Eles tinham passado a noite toda, não tinham pego nenhum peixe. Mas quando eles obedeceram a ordem de Cristo, a rede quase se rasga com tanto peixe. E agora, quando Pedro disse, Senhor, manda que eu vá. Jesus, venha, Pedro. E ele foi. Ele obedeceu e ele andou. Pela fé. Porque pela fé nós podemos, amados irmãos, andar por sobre o mar. Pela fé, o povo de Israel passou a pés enxutos no meio do mar, a Bíblia diz. Pela fé. Pela fé. Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer para essa montanha, montanha, retira-te daqui, lança-te no mar e ela vai nos obedecer. Não há problemas que pela fé nós não podemos superar. Não há montanhas que nós não podemos prevalecer. Não há problemas que não possamos superar. Não há crises, tempestades, não há pandemia, não há coronavírus que irá nos derrubar e nos apavorar se nós crermos de todo o nosso coração que Jesus está conosco, que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador, que Ele é que nos protege. E a Bíblia diz que Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi até Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele não afundou, mas a Bíblia diz que no versículo 30, reparando porém na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor. Enquanto ele estava olhando para Cristo, ele estava em pé, mas só foi ele começar a reparar na força do vento, começou a olhar para as circunstâncias, tirou os olhos de Cristo, ele começou a naufragar. Do mesmo jeito é conosco, meus queridos. Se nós começarmos apenas a olhar para as circunstâncias, olhar para as más notícias, meu Deus, em Elesbom já tem 11 infectados, meu Senhor, tantas mortes, meu Senhor, jornal diz isso, fulano diz isso, e você começa a tirar os olhos de Cristo, você começa a tirar os olhos daquele que está no controle nos céus e na terra de todas as coisas, você começa a naufragar, você começa a perder a fé, você começa a desanimar, porque você está tirando os olhos de Cristo, você está olhando mais para os problemas, mais para as tempestades, mais para as enfermidades, mais para aquilo que está lhe atingindo, esquecendo de quem está no controle da sua vida, quem está no controle da situação, quem foi que criou todas as coisas, quem é que apenas cai no pardal se for na sua permissão, que conta todos os fios de cabelo da nossa cabeça, que conta todas as estrelas, chama todas pelo nome, e nenhuma falta por ser grande e forte, diz a Bíblia. Quem é aquele que nós vimos ontem no livro do profeta Isaías, que sustenta todas as coisas, todo o pó da terra em balança de precisão, todas as águas nas conchas das suas mãos, que considera todas as nações como nada.
é aquele que não dorme, o Senhor dos exércitos, o Deus eterno. Aquele que não dorme, cujo conhecimento é insondável, Isaías diz. O ser incomparável. Esse é Jesus que está aqui. É o Jesus que habita na nossa vida pela fé. É o Cristo que morreu na cruz, que foi sepultado e que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia e voltou para os céus e lá governa todas as coisas. E quando Pedro começou a gritar, socorre-me, Senhor, salve-me, Senhor, quando ele estava afundando, a Bíblia diz que prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou. Aleluia. O bom do Senhor, meus irmãos, é que Ele não nos abandona jamais. Mesmo quando você cair, Ele está pronto para te levantar. Ele está com a sua mão estendida para te socorrer. A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 23 e 24, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que ele caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão direita. Aleluia. Pedro naufraga e Jesus o levanta. Pedro negou Jesus, Jesus o restaurou. Do mesmo jeito é conosco, a gente cai, mas Jesus nos levanta. Jesus nos socorre. Talvez você esteja caído, talvez você esteja naufragando. O que é que você tem que fazer? Peça o socorro do Senhor. Invoque ao Senhor. Clame ao Senhor. Ele diz no Salmo 50:15, invoca-me no dia da angústia, eu te responderei e tu me glorificarás. Invoca ao Senhor. Ele diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Ele está pronto para nos atender. Ele está pronto para nos socorrer. A sua mão está estendida, a sua misericórdia está estendida. Foi o que aconteceu aqui com Pedro. Ele estava afundando. O medo começou a tomar conta do coração dele. Mas o Jesus a quem servimos estendeu sua mão, prontamente, imediatamente, e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus o repreendeu certamente com amor. Mas Jesus não quer, meus queridos, que nós duvidemos do seu poder. Senão Ele vai nos repreender. Ele quer que nós confiemos de todo o coração nele. Que nós confiemos que Ele está no controle das nossas vidas, da nossa família. Que nada de mal poderá nos atingir, nos acontecer, se Ele não permitir. Nenhum dos seus planos poderá ser frustrado. Tudo Ele pode, o nosso Deus. Aleluia. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que duvidaste? Será que Ele não está nos repreendendo nesse momento, nos chamando de pessoas de pequena fé? Homem, mulher, você é um jovem de pequena fé. Será que Ele não está te repreendendo? Porque você está com medo de morrer? Porque você está com medo desse corona? Quem sabe você está apavorado, entrando em pânico? Quem sabe você está duvidando do seu auxílio, do seu socorro bem presente na hora da angústia? Quem sabe você está perdendo a fé por conta disso? Não temas. Eu quero dizer para você, creia que Jesus Cristo está no controle. Que Ele é o Deus que sara as enfermidades. Que Ele é o Deus que abre o mar. Que Ele é o Deus que faz paralítico andar. Que Ele é o Deus que faz cego enxergar, mudo falar. Ele é o Deus que cura as enfermidades. É o Deus que ressuscita os mortos, que expulsa demônios. Ele é o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia, glória a Deus. Creia de todo o coração. No versículo 32 e 33, para finalizar, meus queridos, Mateus 14. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que esse vento cessará também hoje. Que essa tempestade cessará. Eu quero dizer para você, eu quero profetizar que essa pandemia vai cessar. E sabe quem é que vai fazê-la cessar? É o próprio Senhor da glória. É o próprio Senhor Jesus. Ele porá um ponto final nessa pandemia, nessa tempestade. Ela não irá nos destruir, porque Jesus está no controle de todas as coisas. Assim como essa tempestade cessou, hoje também Ele vai fazer essa tempestade cessar.
E quando ele fizer isso, só nos resta o adorar. Foi o que aconteceu aqui no versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia. Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Por que é que Jesus está permitindo você enfrentar tudo isso? Porque Ele quer que quando você receber o socorro bem presente na hora da angústia, quando você for socorrido, quando você vê um milagre acontecer, quando você vê as suas potentes mãos agir ao seu favor, você o adore, você o agradeça, você se prostre aos seus pés e você caia de joelhos reconhecendo em adoração que Ele é o Filho de Deus, que Ele é divino, que Ele é o único Deus, que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E que você se humilhe e o adore, reconhecendo que a Ele pertence a glória, o poder e o domínio para todos sempre. Agora eu quero finalizar essa palavra, meus queridos, mostrando para vocês o seguinte, que lá naquela tempestade que os discípulos enfrentaram, em Marcos 4, quando Jesus estava no barco com eles, primeiramente Jesus, Ele fez a tempestade externa se cessar. Ele primeiro repreendeu o vento e o mar, mandou ele se acalmar, se calar, e eles se aquietaram. Depois foi que ele acalmou a tempestade no coração dos discípulos. Mas agora, nessa tempestade aqui, que Jesus não está no barco, primeiramente Jesus, ele acalmou os discípulos para depois acalmar o mar. Por que Jesus primeiramente aqui acalmou o coração dos discípulos, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo? E depois foi que ele fez a tempestade cessar, o mar acalmar. Porque às vezes, amados irmãos, as piores tempestades não são as externas, são as internas. Às vezes, as maiores lutas que nós travamos, elas estão dentro de nós. Quantas pessoas que estão travando crises existenciais? Talvez você nesse momento esteja com seu coração dilacerado, com lutas, com batalhas que você está travando no seu dia a dia, conflitos psicológicos. Quantas pessoas que estão enfrentando uma terrível depressão, quantas pessoas que estão travando mágoas, o coração está para explodir, está para infartar com tantas crises. E o Senhor, muitas vezes, Ele acalmará essas tempestades primeiramente internas, porque Ele sabe das suas dores, Ele sabe dos seus problemas, Ele sabe dos seus conflitos, e somente Ele, muitas vezes, pode te ajudar, somente Ele pode trazer paz para o teu viver. E por isso que às vezes Ele primeiramente acalmará o teu viver, aquietará a tua alma, fará você descansar, te dará ânimo, te dará coragem para você enfrentar as batalhas da vida. E aí, cheio da paz do Senhor, cheio da presença do Senhor, as circunstâncias externas, as pandemias, as enfermidades, os acidentes, as crises existenciais que nós travaremos serão fichinha, por causa da paz que excede todo o entendimento, que habitará no nosso coração, que guardará no nosso coração. E aí, ao operar esse milagre na tua vida, ao te socorrer, você o adorará também, como fizeram os discípulos aqui. Todos que estavam no barco ali o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Adore a Cristo nesse momento. Ele merece. Ele merece toda a honra, toda a glória, porque verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus que anda por sobre o mar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Descanse nele. Descanse nesse Senhor maravilhoso.
as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está, aleluia, glória a Deus, segura em ti. Sabes bem, que em Cristo firme está. Em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, eu louvarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu louvarei. Sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então nós vamos, meus queridos, orar. Agradecemos a Deus pela vida de cada um que esteve na nossa companhia, que esteve até esse momento, né, já está se aproximando de meia-noite. E como sempre tenho falado, nós não temos nada a perder, só temos a ganhar, né, se nós esperarmos mais um pouquinho, né, para ficarmos acordados, para ouvirmos a palavra de Deus. Porque você está aqui, né, se equipando, se fortalecendo na presença do Senhor, se alimentando com a sua palavra para você enfrentar o amanhã, para você enfrentar o que há de vir. Veja que Jesus, depois que ele multiplicou os pães e os peixes, para a multidão, foi o que ele foi fazer? Orar. Se preparando para a tormenta, se preparando para a tempestade, se preparando para auxiliar, para socorrer os seus discípulos que estavam atormentados naquela tempestade. E do mesmo jeito é conosco, nós temos que nos preparar, nós temos que orar, nós temos que nos encher da presença de Deus, nos alimentar da palavra, nos fortalecer na força do Senhor, na força do seu poder, para que a gente possa socorrer outros. Talvez você diga, pastor, essa pandemia não está me afetando em nada. Glória a Deus. Mas outros estão sendo afetados, outros estão com pânico, outros estão com medo. Quantas pessoas que eu já conversei que dizem, pastor, eu estou com muito medo, pastor, eu estou com medo de morrer, pastor, eu estou com medo dos meus filhos, pastor. E aí o que é que a gente tem que fazer nessa hora? Orar para essas pessoas, dar uma palavra de ânimo para essas pessoas. Mas você só vai poder fazer isso se você estiver preparado, se você estiver bem alimentado, para você poder ajudar essas pessoas que estão aflitas, que estão exaustas, que estão atormentadas, né, pelo medo, pelo pânico. Em nome de Jesus, nós vamos orar nesse momento e vamos pedir a Deus que tenha mais uma vez misericórdia, né, de nós. E que o Senhor, assim como Ele fez cessar essa tempestade aqui, Ele cesse essa pandemia, essa tempestade que tem assolado, né, matado, destruído a vida de muitas pessoas. Mas como nós temos falado, não é culpa de Deus. Deus está permitindo, mas não é culpa dele. Isso é tudo consequência do pecado, né, da rebelião da humanidade contra o Senhor. Mas Deus é tão misericordioso que ainda Ele providencia o escape, que Ele providencia um meio de resgatar. Ele vai dar sabedoria a alguém para criar uma vacina, algum remédio que Ele vai providenciar. Deus está trabalhando, a Bíblia diz, para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando. Espera no Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor. E no tempo certo, no momento certo, quando nós menos imaginar, mesmo que seja na quarta vigília da noite, em plena madrugada, aleluia, Ele virá nos socorrer, Ele virá nos resgatar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor.
Obrigado, meu Deus, por esse fim de noite. Obrigado por essa palavra confortadora, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua voz que acalma as tempestades da nossa alma. Meu Deus, que o teu povo não tenha medo, mas confie que o Senhor está no controle de todas as circunstâncias, de toda e qualquer situação. Meu Deus, obrigado pela tua presença gloriosa nas nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pelo refrigério que teu Espírito Santo nos concede, pela tua presença gloriosa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti e contar contigo. E o Senhor, no tempo certo, virá nos ajudar, virá nos socorrer. O Senhor há de pôr um ponto final nessa pandemia. O Senhor há de fazer essa tempestade cessar. E nós, em gratidão, iremos Te adorar, Senhor. Nós iremos Te dar glória, Te prestar culto de todo o nosso coração, reconhecendo que se não fosse o Senhor, nós não estaríamos nem vivos. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Abençoa cada família representada nessa live, cada irmão e amigo que está, meu Deus, nos ouvindo. Que o Senhor, mediante o Teu Espírito, Senhor Deus, atinja seus corações, que essa palavra, meu Deus, venha fortalecê-los e transformá-los, para que cada um viva na dependência do Senhor cada vez mais. Cresça espiritualmente, amadureça, que o nosso caráter seja transformado e que a nossa confiança, a nossa fé seja fortalecida no Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que oramos agradecidos. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe, graça e paz, durma na santa paz do Senhor e que Deus abençoe toda a sua família e livre você e todos os seus de todo mal. Que nada de mal, que o inimigo não tenha poder de tocar na sua vida e na sua família, em nome de Jesus Cristo. Lembre-se do Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me fazes repousar em segurança. E do Salmo 3:5, eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Se Deus nos permitir, amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos de volta para ministrar mais uma palavra de Deus ao vivo para os seus corações, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique na paz, durma na presença do Senhor e não temas, porque Jesus está no controle. Amém? Glória a Deus. Compartilhe.